Obrigado a todos por estarem aqui, por me ouvirem durante estes 15 minutos que estão a passar. Eu queria partilhar com vocês algumas das oportunidades digitais que eu creio que a Europa nos oferece a todos. E se eu vou, de alguma maneira, falar apenas sobre oportunidades, acho que o que fica bem patente hoje é que essas oportunidades são para ser realmente aproveitadas. E pessoas como o José são aqueles que vão, no futuro, transformar essas oportunidades em coisas reais para nós todos. Eu pensei que, no contexto destes, era talvez importante olhar para a transformação digital, que nós todos, através dos múltiplos exemplos que tivemos aqui, já vimos que ocorre todos os dias, e ver como é que essa transformação digital, de alguma maneira, impacta ao nível da Comissão Europeia, ao nível da Europa, ao nível da Comissão Europeia, e eu pensei que talvez fosse importante trazer-vos hoje 3 aspectos, porque o tempo é curto e podia ser interessante ver isso. Primeiro, a Comissão Europeia como uma administração pública, como é que a administração pública, a Comissão Europeia, está a adaptar-se a esta transformação digital. Depois, como é que ela serve para catalisar a cooperação entre os Estados-membros. Já tivemos hoje aqui a nossa ministra, vamos ter o Secretário de Estado e vamos ter outras pessoas ligadas à AMA que podem, de alguma maneira, testemunhar a integração dos portugueses também nesse âmbito mais global. E, finalmente, como é que a Comissão Europeia, enquanto Funding Authority, enquanto uma entidade que tem a seu cargo a distribuição de alguns fundos para a investigação ou para a inovação ou para o uptake de novas tecnologias, como é que estes três aspectos se ligam diretamente. E então, obviamente, isto parece um pouco chover no molhado, porque já hoje tivemos de manhã o Gerd, que trouxe os vários drivers, os vários game changers, e eu peço-vos imensa desculpa, mas é muito difícil para mim encontrar as palavras em português, estou quase como uma véia, estou a falar português com accent francês ou com um accent inglês que vem da parte mais profissional, mas, digamos, se nós pensarmos como é que a tecnologia hoje, através da cloud, ou através do data, ou através da inteligência artificial, ou através da internet das coisas, como é que ela modifica tão dramaticamente, ainda agora vimos um vídeo na parte da agricultura, digamos, a nossa vida do dia-a-dia, como é que depois, em termos de recursos, nós temos que olhar para os aspectos das competências digitais, para como é que nós custeamos, em particular, dentro das administrações públicas, como é que fazemos o investimento, porque tem que ser um investimento e não um centro de custos, o investimento em IT, e, finalmente, como é que nós temos que ter esta cultura dentro das nossas administrações públicas e dentro, em geral, de todas as empresas, esta cultura digital, para depois pensarmos que a maneira de trabalharmos é hoje fundamentalmente diferente. O José dizia que tinha dado formação aos professores. É isso, é que as administrações públicas, tal como as empresas hoje, não têm capacidade para dentro de si terem todos os conhecimentos relevantes para, digamos, manterem o business atual e serem capazes de inovar. E, portanto, temos de trabalhar muito em rede, temos de trabalhar muito em ecossistemas, temos de trabalhar de uma forma ágil, e é impressionante como é que há cada vez mais um ponto de encontro entre os conhecimentos de IT e os conhecimentos dos serviços do próprio negócio. Esse conhecimento que tem a ver com a nossa cada vez maior familiaridade com as tecnologias, permite de facto que o IT dê novas ideias para o negócio e que o negócio faça a sua função também de leadership em relação aos desenvolvimentos que fazemos na área de IT. Então estes grandes shifts e que afetam diretamente a Comissão enquanto organização digital, forçam a um repensar da maneira como nós desenvolvemos os serviços que damos ao cidadão, que damos aos investigadores que participam nos projetos europeus, que damos às pequenas e médias empresas, que damos a todas as entidades que, de alguma maneira, privadas, públicas, cidadãos ou empresas que interacionam com a Comissão. Como é que nós, enquanto administração pública, nos comportamos, como é que nós nos encarreiramos nesta dinâmica da transformação digital. E isto resume o que vocês veem aqui, um diagrama de como a Comissão, na última comunicação sobre a Digital Strategy para a Comissão, se encara ela própria do seu ponto de vista de serviços e do seu ponto de vista de IT. E, de facto, o que vocês veem, a segurança é muito importante para nós. A Comissão, que é um órgão, digamos, que tem um conjunto de informações reputadas muito importantes, quer a nível económico, quer a nível político, pensem apenas em termos da concorrência, ou pensem em termos dos segredos industriais, ou pensem apenas como os nossos projetos de investigação
mantêm, de facto, uma visão muito avançada em termos de coisas de futuro, como os carros sem condutor, ou como 5G, ou como outras tecnologias que posso imaginar. Então, toda essa informação tem que ser preservada e, portanto, a segurança é muito importante para nós. A parte da governança é um aspecto importante interno, mas acima de tudo o que vocês veem é que nós pomos o foco nos dados. Porque efetivamente as administrações públicas, como disse a Sra. Ministra na manhã, têm um conjunto de informação absolutamente incrível. E pôr ao serviço dos cidadãos, pôr ao serviço das políticas que se põem, fazer com que as políticas sejam informadas por esses dados é absolutamente fundamental. Portanto, como veem aqui, a percepção mais aguda, talvez, do que no passado, que nós, enquanto Administração Pública Europeia, temos que centrar a nossa atuação sobre o sistema de dados que mantemos. Falar de dados não é apenas falar de soluções tecnológicas ou de garantir que os dados têm qualidade, e já aqui foi também referido pelo VAE, o GDPR, que é importante para nós, a preservação dos dados, a confidencialidade dos dados, mas é, acima de tudo, pensar, para além da tecnologia, é pensar em termos das pessoas. E aqui entroncamos uma vez mais no ponto que o speaker anterior falou, não existem, ou é preciso que nós encontremos os recursos qualificados, e quando eles não existem no mercado, e quando a administração pública, por razões óbvias, em termos de não poder pagar salários tão elevados, não consegue ir buscá-los ao mercado, tem que efetivamente formar, e daí a importância da cultura digital dentro da própria administração pública. Portanto, pessoas, a formação das pessoas, os papéis importantes que essas pessoas têm que ter, mas também aspectos de policy, no sentido das políticas que se aplicam aos dados, e também os aspectos legais. Portanto, quando pensamos em dados numa administração ou uma entidade que está focada na exploração dos dados, temos estes vários aspectos que são importantes para nós. Em cada um deles vêm sempre os skills, a compliance, a data policies, todos estes aspectos. Organizacionalmente também é muito importante, porque efetivamente não é só dizer que vamos fazer, é adaptarmos à maneira como nós queremos trabalhar. Portanto, esta centralidade dos dados da administração pública, em particular, no caso concreto na Comissão Europeia, é muito importante e pode ser um exemplo para outras administrações. Na prática, nós estamos a utilizar, seria impossível nós imaginarmos que, quando fazemos consultas sobre os mais variados temas, conseguiríamos analisar, por exemplo, as respostas. Conseguiríamos perceber que as respostas que dão a consultas públicas vêm de lobbies, ou que são repetidas, ou que são de grupos de pressão. É muito importante para nós termos a ajuda de Data Analytics, de Artificial Intelligence em alguns casos, para conseguirmos analisar de uma forma rápida e coerente o tipo de resposta a consultas públicas. Eu dou só este exemplo para dizer que nós não estamos apenas a pensar no amanhã, como vamos fazer, estamos a utilizá-lo no dia-a-dia. E é muito importante, por exemplo, quando nós pensamos em termos de concorrência, vocês imaginam o que é tratar um caso da concorrência com milhões de dados, uma informação incrível de mercados para perceber exatamente como é que no passado isso era possível ser feito, porque os dados vinham em papel, tínhamos os chamados case handlers. Hoje em dia temos que utilizar a inteligência artificial, data analytics, data mining para conseguir ser rápidos e ser atuantes nos vários domínios. A inovação é muito importante para nós e a nossa estratégia de Comissão Digital passa também por aí. E eu utilizei aqui o aspecto com a inovação porque me parece que é cada vez mais importante. Ou seja, dentro da administração pública, dentro de grandes organizações, em que há vários centros de desenvolvimento de IT ou de serviços, em que os serviços, por vezes, têm que utilizar e reutilizar building blocks, é muito importante que nós pensemos que a inovação quase sempre ocorre na fronteira, naquilo que é mais próximo do mercado. No nosso caso, mais próximo das políticas concretas. Mas para isso nós temos que estabelecer um conjunto de regras que permitam inovar, e aqui temos um esquema de inovação muito tradicional, mas ao mesmo tempo inovar, em conjunto, pormos os vários departamentos da Comissão a inovar. Isto é muito importante porque nós fizemos em alguns casos concretos dentro da Comissão, é muito importante que nós fizemos em alguns casos concretos com outras instituições, como o Parlamento e o Conselho, como outras instituições europeias. E aqui eu passo já para o segundo ponto da minha preleção hoje convosco. Também o fazemos com os Estados-membros. E então aqui começamos já a pensar que efetivamente fazer co-inovação não pode ser só em termos de uma administração isolada, não pode ser só Portugal ou França ou a Comissão Europeia, mas que nós temos muitas coisas em conjunto para podermos, de facto,
co-inovar, trabalhar com as redes dos CEOs nacionais, saber que as inovações que ocorrem num país podem ser importantes para outro país. Hoje tivemos aqui o exemplo dos 12 projetos na área da inteligência artificial que são extremamente interessantes, mas que podem servir como uma semente para que em outros países não se repita o mesmo protótipo, o mesmo proof of concept, mas que de facto podemos construir em cima do que Portugal faz ou do que outros países fazem, é muito importante. E de facto assim acontece em muitos outros casos, como eu referirei dentro de um momento. Mas o que é importante quando nós estamos a falar nesta coerência a nível europeu é que os nossos sistemas de IT interajam de uma forma coerente, ou seja, que se entendam uns aos outros. E para isso é muito importante e fazemos um esforço muito grande em garantir que a Europa tem um quadro de interoperabilidade particularmente bem definido. Essa interoperabilidade não é interoperabilidade tecnológica apenas, não é somente interoperabilidade semântica, que é muito importante eu perceber o que é um conceito num país ou outro, e isso muitas vezes é muito diferente em termos, primeiro, da semântica, mas também temos dos aspectos legais e depois aspectos organizacionais, saber quem é que pode dizer o quê. Estes 4 níveis de interoperabilidade, que fazem parte da Interoperability Framework da Europa, bastante reconhecida a nível mundial, são particularmente importantes para nós garantirmos uma cooperação a nível europeu. Mas também quando vamos a aspectos como a inteligência artificial, em maio do ano passado, 28 países assinaram uma carta de intenções sobre a inteligência artificial e mais tarde assinaram uma outra sobre blockchain, outra das tecnologias que é muito importante quando nós pensamos, por exemplo, em alfândegas ou em movimento de mercadorias ou de serviços, como é que nós de uma forma segura podemos garantir sistemas provavelmente baseados em distributed ledger, como é o caso do blockchain, para inovar. Ou se quisermos pensar em termos de supercomputação, na medida em que, quando pensamos em medicina personalizada ou outros aspectos que são inerentes, são desafios inerentes à nossa sociedade hoje, precisamos ter uma rede de supercomputadores e uma capacidade de desenvolver supercomputadores muito importante. São 3 apenas digamos, dos acordos europeus que permitem este tipo de cooperação, de alguma maneira, não formalmente institucionalizada através de financiamento, mas que na prática funciona muito bem. Passemos agora ao último aspecto, que é como é que a Europa tem financiado e apoiado os esforços na área da inteligência artificial, na área da colaboração entre as administrações públicas ou na área da segurança, cibersegurança, ou na área de, enfim, IoT ou cloud, etc. Bom, hoje em dia temos o atual quadro comunitário. Esse quadro comunitário tem um programa enorme, o Horizon 2020, que possibilita uma série de investigação. As universidades portuguesas estão muito bem cotadas nesse programa, em todas as áreas de investigação. Mas temos também alguns outros projetos, programas que, não sendo de investigação, permitem o desenvolvimento de redes transeuropeias, como é o caso do Connecting Europe Facility. E temos outros projetos ou programas que são mais focados em administrações, como é o caso do ISA Program, o programa ISA, ou, se quisermos dizer, e se pensarmos em termos de skills, mais focalizados em termos de, por exemplo, do programa do ISF, ou se quisermos pensarmos em termos de pequenas e médias empresas, temos programas específicos digamos, mecanismos específicos para pequenas e médias empresas. Além do mais, obviamente, financiamos programas que depois são geridos a nível nacional. O que é que o novo programa quadro nos traz? Sob a proposta da Comissão, o que nos traz é um reforço do aspecto digital. Pela primeira vez aparece um programa chamado DEP, Digital Europe Program, com 8,2 bilhões, que suplementa o programa Horizon 2020, ou seja, que não é focado na investigação, mas é, em particular, focado em 3 aspectos, os aspectos de High Performance Computing, Cyber Security e Artificial Intelligence, e que permitirão que as entidades europeias, portuguesas, nacionais, privadas, públicas, possam participar, receber suporte desses projetos de take-up. É com pessoas como o José que nós vamos fazer, digamos, esta mudança. Estes são apenas os quadros comunitários onde essa mudança pode ocorrer. Mas estudantes como o José são aqueles que vão, na prática, fazer a mudança, fazer a diferença. E o que vai ser mais interessante para mim, quando chegar a Bruxelas e me falarem em Portugal e me lembrarem que Portugal tem um símbolo como o Galo de Barcelos, é que eu associarei ao Galo de Barcelos o José, que ensinou os professores robótica. Obrigado.